Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje eu vou reciclar lata. O que eu fizer nessa latinha menor, você pode fazer em qualquer tamanho de lata. Eu passei uma fita crepe aqui na parte da boca da lata, tá? Onde encaixa a tampa, porque eu não gosto de pintar. Quando você pinta, com o tempo acaba descascando a lata. Vou usar Prime, eu gosto de usar esse da Gliart. Vou usar a tinta PVA na cor branco, usando o rolinho de espuma. Vou começar a pintura pela tampa. Lembrando que todos os materiais que eu uso você já encontra disponível na lojinha aqui do canal. Vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo. Terminei de pintar a tampa, já secou, a tinta ó, já deu uma boa cobertura. Agora eu vou para decopagem. Eu escolhi esse guardanapo floral. Esse guardanapo também já tem na lojinha. Ele é bem delicado e é um estilo vintage. Olha que lindo, são flores com algumas borboletas. Eu vou tirar a medida da tampinha da minha lata. No caso, como a lata é pequena, vai dar certinho um quadradinho do guardanapo. Então, eu venho com a tesoura e vou recortar para ficar mais fácil a colagem. Você vai tirar a medida de acordo com o tamanho da lata que você estiver usando. Vou precisar de cola gel. Pega um pouquinho dessa cola aqui no dedo, porque agora eu vou tirar as duas películas que fica aqui na parte de trás do guardanapo. Tem que soltar essas duas películas. Vou usar somente a da figura, do desenho. Pincel de cerdas macia. Pego a cola gel e vou passar em toda a minha tampa. Eu gosto de passar primeiro aqui no centro da tampa, na parte de cima, espalha bem, não deixa excesso de cola, centralizo certinho o meu guardanapo. E agora, com a ajuda de um saquinho plástico e um paninho, ou aquelas duas películas que a gente retirou, e vou passando aqui em cima do guardanapo para tirar as bolhas de ar, as rugas e fixar bem aqui na tampa. Venho com a cola gel agora em toda a lateral da tampa. Em seguida, eu venho abaixando esse guardanapo. Eu gosto de vir com a ajuda de um saquinho plástico, para não correr o risco de rasgar, mas se você preferir, pode vir também direto com a ponta do dedo, mas é um trabalho bem de leve, tá? Então, agora é abaixar todo esse guardanapo. Aqui, pode ser que dê alguma enrugada no guardanapo, porque a tampa é redonda, mas vai ficar um enrugadinho bem sutil, não deixa enrugar muito. Venho com um saquinho plástico e vou alisando, apertando bem aqui na parte de baixo da tampa para colar bem, fixar e aproveitar e tirar as ruguinhas e as bolhas de ar. Deixo secar uns 15, 20 minutinhos com a decopagem seca. Agora eu venho com a ajuda de uma lixa de unha, mas pode ser qualquer lixa que você preferir, e vou lixar todo esse excesso do guardanapo para ficar bem rente, um acabamento bem legal aqui na tampa. É só você ir passando a lixa, o guardanapo é fininho, então ele rasga com bastante facilidade. Se você conseguir cortar com a tesoura, até pode, mas eu prefiro com a lixa, que o acabamento fica perfeito. Terminei de lixar. Agora, para finalizar a decopagem, eu gosto de vir com uma camada da cola gel. Passo bem aqui nessa lateral, bem perto onde eu lixei, para finalizar as pontas do guardanapo, e em cima da tampa também. Não deixe excesso de cola, vou deixar secar natural. Vou usar agora tinta PVA na cor chocolate, que é um marrom não muito escuro, pincel de cerdas macia. Vou pintar agora a parte de baixo da lata. Se você preferir, pode usar um rolinho de espuma. Pinto também o fundo da lata, passo duas demãos esperando a secagem entre uma demão e outra. Usando um pincel pituá, pego um pouquinho dessa tinta marrom e venho aqui nessa parte de dentro da latinha, na beirada da tampa, e vou dando o acabamento final. Só vou passando o pincel pituá. Aproveito e já venho aqui, ó, do lado de fora também, e vou dar o acabamento nessa beiradinha fininha aqui da tampa.
Com pouca tinta no pincel, agora eu venho esfumaçando essa beiradinha da tampa para dar um acabamento e envelhecer um pouco a lata. Tem que ter pouca tinta no pincel, porque senão você borra a sua decopagem. Agora eu viro a tampa e venho esfumaçando, fazendo um movimento circular, mão leve, subindo um pouco esse marrom aqui mais para a parte de cima da tampa. E olha que gracinha que ficou a tampa, eu amei o resultado. Para finalização da lata, eu escolhi o verniz geral, que é um verniz de brilho, mas pode ser o acrílico fosco se preferir. Pincel de cerdas macia, vou envernizar toda a parte da lata aqui na parte de baixo, fundo. Também passo verniz na tampa inteira. Eu gosto de passar 2 demãos, sempre esperando a secagem entre uma demão e outra. Para decoração da lata, eu peguei um pedaço de papelão. Esse papelão é aquele bem firme, tá? E fininho. Geralmente em caixa de sapato tem. Vou precisar também de um papelão, esse meio ondulado. Esse eu peguei de caixa de torrada. Usando molde de coração, vou pegar uma caneta, riscar esse coração. Vou usar um coração maior e um coração menor. Se você for boa de desenhar à mão livre, pode desenhar à mão livre, ou se não, tira o molde na internet também. Venho com a tesoura, recorto esses meus corações. Depois que eu recortei, agora vou precisar da tinta marrom, a mesma tinta que a gente pintou a latinha, pincel de cerdas macia. Vou pintar o coração maior, as laterais do papelão, e também um dos lados do papelão eu pinto de marrom. Terminei de pintar, já secou. Agora eu venho com a pátina metálica na cor tabaco, mesmo pincel de cerdas macia, e vou passar em todo o coração para dar um efeito metalizado. Vai ficar bem legal para decoração da lata. Olha que graça que ficou, eu amei o resultado. Com o coração menor, eu venho com cola gel, passo com um pincel de cerdas macia a cola em todo esse meu coração. Vou pegar um pedacinho daquele guardanapo que eu usei para fazer a decopagem da tampa e posiciono aqui no coração. Venho com um pedacinho de saquinho plástico e vou fazer a decopagem normal, alisando sempre para fixar bem, tirar as rugas e as bolinhas de ar. Venho com uma lixa e vou tirar o excesso que sobrou do guardanapo. Se preferir, pode vir com uma tesoura também para recortar. Olha que delicadeza que fica. Para finalização, eu venho novamente com uma camada da cola gel e passo em todo o coração. Deixo secar uns 10, 15 minutinhos. Com a decopagem seca, venho com um pedacinho de espuma, pego um pouquinho da tinta marrom, bem pouquinha, e vou dando acabamento nessa lateral do coração, dando batidinhas, que ele vai pintar toda a lateral do coração, e também automaticamente ele já dá uma esfumaçada aqui dentro da decopagem, para dar um acabamento envelhecido, fica bem legal. Olha que gracinha que fica. Escolhi essa passamanaria na cor marrom, mas pode ser uma renda, cola de silicone, e vou passar a cola em toda essa lateral, né? Essa beirada aqui da minha lata, para dar o acabamento. Venho com a passamanaria, centralizo certinho aqui onde eu quero, e agora é só colar. Se você quiser também fazer um outro tipo de acabamento, aí fica a questão de gosto de cada um. Na beirada aqui da tampa, eu resolvi colar umas pérolazinhas, então eu gosto de sempre reforçar com um pouquinho da cola de silicone, mesmo que essas pérolazinhas já venham com a cola. Eu escolhi a pérola na cor branca, a menorzinha que eu tinha aqui em casa, e olha que gracinha que tá ficando, vai ficar bem delicado, uma lata bem estilo romântico. Passo um pouco da cola de silicone também aqui na beiradinha do coração marrom, que é o coração maior,
E vou dar o acabamento com as mini pérolazinhas brancas, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, cola essas pérolazinhas contornando todo o coração. Aproveitando que eu já estou usando a cola de silicone, passo ela aqui nesse coração menor para colar ele aqui no centro, tá? Do coração maior. Olha que graça. Venho também com a cola de silicone e passo no fundo do coração maior, tá? Se você quiser usar a cola branca, também pode. Gosto de vir com um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea, para ajudar a colar mais rápido. Eu vou colar o coração um pouquinho torto, tá? Eu não vou centralizar no meio da tampa, eu vou escolher um dos lados e colar ele mais para uma das laterais. Vou usar cordão encerado, acetinado na cor marrom. Faço uma trouxinha de 4 ou 5 voltas, ó, ele vai ficar como se fosse um lacinho. Corto as pontas com a tesoura, que eu não gosto das pontas grandes. Venho com outro pedacinho do cordão e vou amarrar ele bem firme, tá? Para ele ficar já preso, eu prefiro trabalhar com ele assim. Vou colar ele aqui na parte de cima do coração com um pouquinho da cola de silicone, centralizo certinho aqui onde eu quero. E para acabamento eu escolhi uma mini florzinha de papel na cor salmão, meia beijinha, que vai combinar com o guardanapo. Colo ele bem aqui no meio, ó, para ficar o acabamento. Nossa lata finalizada, olha que charme, que delicadeza. Aqui eu resolvi colar outra florzinha para dar o acabamento aqui no fundo. Eu amei o resultado dessa lata. E vocês gostaram? O que acharam? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Eu sempre gosto e, se possível, eu sempre respondo. Eu achei essa decopagem com papelão ondulado um charme. Dá para fazer em lata, garrafa, em caixas de MDF. Aí vocês podem aproveitar e abusar da criatividade de vocês. Do lado de dentro eu não pintei e as beiradas eu nunca pinto, porque com o tempo ela descasca e fica feio. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!